Boa noite, pessoal. Me chamo Elaine Marques, sou do grupo 7, onde os integrantes são o Nilson Brito, o Carlos Eduardo, a Ellen Larissa, a Yasmin Caroline, a Bruna Marciele e a Shirley Arce. Nós ficamos com o tema credor putativo. Eu vou estar explicando para vocês o que vem a ser o credor putativo. Quero que vocês imaginem a seguinte situação. Você pegou um dinheiro emprestado e tem que pagar. Para quem você vai pagar? Obviamente para o credor, para aquele que te emprestou o dinheiro. Mas vamos supor que essa pessoa, esse credor, venha a falecer. Para quem que você vai pagar? Para qual herdeiro você tem que pagar? Ou então, você vai no banco e pega um dinheiro emprestado. Esse banco vende o seu crédito para uma empresa financeira e não te avisa. Para quem você vai pagar? Então, isso que é o credor putativo. É uma pessoa que aparenta ser o credor, mas na verdade ela não é mais. Considere-se credor putativo aquele que está na pose do crédito. Entenda-se que essa pose se exterioriza pelo título ou documento comprovado. Prefere-se hoje reputar instintivo o pagamento efetuado ao credor aparente. Isso é aquele que apresenta como tal saber de circunstâncias capazes de ensejar a convicção do devedor de que é o verdadeiro credor. Eis assim passa aos olhos de todos. O pagamento, ao ser efetivado ao credor, traz fim à obrigação jurídica entre as partes. Dessa forma, temos que o pagamento é uma maneira de adimplemento, um modo de se extinguir vínculo obrigacional, efetuado pelo próprio devedor ou por terceiro interessado, implicando na satisfação do débito junto ao credor posterior, tendo liberação da obrigação por parte do devedor, o qual pode ser executado de uma forma direta ou indireta. Bom, dando continuidade com o que a minha colega estava dizendo, de acordo com o artigo 308 do Código Civil Brasileiro, dispõe que a remissão concedida pelo credor é uma liberdade, ou seja, não exige contrapartida do devedor e deve ser expressa para ter validade. O artigo estabelece ainda que as condições impostas pelo credor para a remissão serão consideradas como não escrita, a menos que permitidas por lei ou pela vontade do doador. Vale ressaltar que a remissão, conforme prevista no artigo, é uma forma de extinção da dívida, ou seja, após a remissão, o devedor não precisa mais cumprir com as suas obrigações. Já o artigo 309 do Código Civil Brasileiro dispõe que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido ainda provado depois que não era credor. Ou seja, permite que o credor putativo ceda seu crédito total ou parcialmente a terceiros, com a anuência do seu devedor, mediante contrato escrito, como também em seu parágrafo único, a cessão de crédito só será válida em relação ao devedor após a sua notificação, que pode ser feita ou pelo cedente ou pelo cessionário. Vale ressaltar que a cessão de crédito é uma operação jurídica muito comum em diversos setores, como por exemplo, no mercado financeiro ou em negociações comerciais. Credor putativo. Putativo é aquele que aparenta ser, mas não é. É aquele credor que acha que tem o crédito, mas não tem mais. Vamos dar um exemplo. Você coloca um imóvel de A, paga os aluguéis para esse A, e ele morre e deixa como único herdeiro o sobrinho. Você continua fazendo os pagamentos para esse sobrinho. Só que depois se descobre que, por testamento, esse sobrinho foi excluído da herança e o pagamento deveria ser feito a C. Este pagamento é válido? Vamos analisar. Para que seja válido o pagamento feito a credor putativo, tem que ter duas características. O credor deve se apresentar como credor e o devedor, com um erro inexcusável, fez os pagamentos a esse. Vamos lá. Ele se apresentava como credor? Sim. Os pagamentos foi feito de boa fé pelo devedor? Sim. Então o pagamento é válido. Mas nem sempre o pagamento feito a credor putativo é válido. Dando continuidade ao nosso tema credor putativo, posso dizer que todos os códigos e todos os sistemas jurídicos são escudados no princípio da boa-fé, que supera até o princípio da nulidade dos atos jurídicos.
pois os atos nulos, em certos casos, produzem efeitos e até os atos inexistentes, para premiar a atuação da boa-fé, como é o caso da validade do pagamento ao credor putativo, da transmissão da herança ao herdeiro aparente, dos efeitos em favor do cônjuge de boa-fé, no casamento putativo. Nesses casos, não vigora o princípio, segundo o qual o que não é nulo produz efeito. Já o direito das obrigações é um dos ramos do direito civil que estabelece base jurídica para relações que afetam o patrimônio das pessoas. Esta relação jurídica se dá em dois polos. O devedor é uma pessoa ou entidade que deve a outra pessoa ou entidade, que por sua vez é denominado credor. O credor putativo é um tema amplamente discutido no direito civil. Este termo é utilizado para designar a pessoa que acredita ser credor de um determinado direito, mas na realidade não é. A figura do credor putativo é relevante por duas principais razões. Em primeiro lugar, porque tal pessoa pode ter direitos que devem ser protegidos, e em segundo lugar, porque o credor real pode ser prejudicado por uma decisão tomada com base numa situação aparente de direito. Para que se configure a condição de credor putativo, é necessário que a pessoa não tenha dolo, ou seja, foi enganado, e que esteja convencida de que é titular daquilo que reclama. A boa-fé é um pressuposto mínimo e fundamental neste contexto. Dando continuidade a esse tema credor putativo, quero aqui fazer uma ilustração, uma situação hipotética para que a gente possa compreender à luz do artigo 309 do Código Civil. Suponhamos que um cidadão chamado José queira alugar uma casa, né, e ele recorre ao setor imobiliário, ele recorre a uma imobiliária. Chegando lá, ele conhece Eduardo, um dos sócios da imobiliária. E ele celebra o contrato. Eduardo, inclusive, é o responsável em receber os aluguéis, é o responsável em liquidar as prestações. Ele celebra o contrato, pega a chave, muda. Depois de um determinado momento, né, ele pagando todos os meses certinho, por um determinado momento ele é surpreendido com uma ordem de despejo por falta de pagamento. Ele procura a imobiliária, indignado, né, pergunta qual o motivo do despejo. E aí a imobiliária diz que há meses ele não faz o pagamento do valor do aluguel. Aí ele fala, mas ora, eu pago todo mês aí para o Eduardo. Aí ele descobre que Eduardo já não é mais sócio da imobiliária, né? Vejam, meus amigos, que aqui nós estamos diante de um caso típico do credor putativo. Primeiro, dos requisitos, que José tem que agir de boa fé. Ele agiu de boa fé, ele pagou religiosamente. O segundo requisito, que Eduardo se configurava como credor. Ele era aparente credor, porque na época que ele celebrou o contrato, que José celebrou o contrato, ele era sócio da imobiliária. Portanto, no conhecimento dele, Eduardo era o responsável em receber. E ele foi pagando. Então, Eduardo agiu de má fé. Então, neste caso específico, nós temos dois requisitos preenchidos no artigo 309 que vão dar a razão aí para o José. Tá certo, meus amigos? Espero que tenham compreendido aí o significado aí com essa ilustração. Bom, agora eu estarei dando continuidade nas exemplificações práticas citadas anteriormente pelos meus colegas. Vale ressaltar que o credor putativo é aquele que acredita ser portador do direito de receber um pagamento, quando na verdade ele não tem esse direito. Agora, imagine a seguinte situação. João, prestes a se formar, resolve então contratar uma empresa de eventos para realizar a sua formatura. Então, a empresa oferta 2 pacotes a ele. O primeiro da formatura em si e o segundo de fotografia. Ambos serviços prestados pela mesma empresa. João, satisfeito com os valores, resolve então fechar o pacote com a empresa. Bom, ele então decide realizar o pagamento da formatura via boleto bancário e da fotografia com 2 cheques entregues diretamente ao vendedor representante da empresa. Com o decorrer do tempo, João recebe uma notificação na qual dizia que ele estava inadimplente
com o serviço de fotografia, ou seja, ele não havia realizado pagamento algum. João se revolta com a situação e resolve ajuizar a empresa de eventos, já que ele havia realizado o pagamento tempos atrás. A empresa, em sua defesa, alega que aquele funcionário não era responsável de receber pagamentos em seu nome. Aí surgem as questões: o pagamento de João foi efetivado? É válido? Sim, o pagamento de João é válido e foi efetivo, já que a situação narrada decorre de um credor putativo. O Código Civil, em seu artigo 309, diz: o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Ou seja, o pagamento de João foi válido. Por quê? Porque ele agiu de boa-fé ao realizar o pagamento a fim de quitar a sua dívida, e o credor, tudo indicava que era o credor, que ele podia receber o pagamento das prestações. Ou seja, ele se apresentou como credor. Agora, para finalizar, o meu muito obrigado a todos e espero que com esse conteúdo vocês tenham tido pelo menos a noção de como identificar o credor putativo. Lembrando que é o artigo 309 que é apresentado ele a nós.